Estou lendo o estudo do livro de Jeremias, que é a partir do capítulo 1 de Jeremias. Profecias acerca das ações de Deus em casa e no estrangeiro. O chamado de Jeremias. O título 1-3 dá o nome do profeta Javé, exalta ou derruba o local a 6 quilômetros ao norte de Jerusalém. Anatote é a moderna Anata. Versículo 2-3. É dado destaque a Deus como a origem da vocação do profeta e de sua repetida inspiração desde o seu chamado no 13º ano de Josias. Confira 627 a.C., até o exílio nas mãos de Nabucodonosor II, no outono de 587 a.C. Letra A. O chamado divino. Este vem de Deus pessoalmente como parte de seu eterno plano, incluindo Jeremias, em um ministério muito amplo. As nações, versículo 5, a todos os a quem eu o enviar. Como se mostra pela amplitude das profecias nesse livro, a vocação é parte da presciência, conheci e da ação de Deus, quando separou e designou como profeta. Letra B. A capacitação divina, versículo 6-10. Jeremias pensou que fosse muito jovem, ou um jovem sem a qualificação ou experiência necessárias. Talvez ele tivesse cerca de 20 anos. Deus vence essas objeções com a sua autoridade ordenar e com a promessa e a certeza da sua presença contínua e sustentadora. Observe a linguagem simples e direta usada para o recém-comissionado. Confira: não tenha medo. Abraão, Gênesis 15:1, Moisés, Deuteronômio 3:2, Maria, Lucas 1:30 ou Paulo, Atos 27:24. A expressão tocou a minha boca, no versículo 9, indica tanto purificação como em Isaías 6:7, quanto capacitação. As palavras do profeta precisam ser idênticas às palavras de Deus. O seu efeito, no versículo 10, será destrutivo, depois construtivo, dando motivo para esperança após o juízo. Os verbos arrancar, despedaçar, arruinar e destruir e plantar predizem o curso e tema das profecias. Letra C. A confirmação do chamado, versículo 11-16. As duas visões são dadas para confirmar o chamado e encorajar o relutante profeta. Também serviram para autenticar a sua comissão a outros, visto que, como Amós 1:1 e 8:1 e Isaías 2:1, ele pode acrescentar o vejo ao ouvir. Primeiro, uma visão inicial por meio da natureza, versículo 11-12, a florescência do ramo da amendoeira, o arauto da primavera e da fruta vindoura, é interpretada por meio de um jogo de palavras no sentido de que Deus é cuidadoso, Sodec, para guardar a sua promessa e cumprir a sua palavra. Acerca do uso da natureza por Jeremias, ver também 2:10, 8:7, 12:8, 14 do 4 ao 6. Uma visão posterior por meio dos eventos, versículo 13-16. Isso introduz também o tema do primeiro grupo de profecias, capítulos 1-24. Juízo do norte, Assíria, Babilônia e possivelmente dos citas, que resultaria
no cerco e pilhagem de Jerusalém. A grande panela fervendo, inclinada do norte para cá, mostra como o ataque será em direção ao sul através da Síria. O juízo autoimposto se deve ao fato de terem abandonado Deus e, por consequência, se voltado à idolatria. No governo universal de Deus e na sua soberania, que também é o tema dos capítulos 46 e 51, ele usaria forças existentes como seu agente de castigo, confira 3, 18 e 4, 5. Letra D, chamado a ação. 1 do 17 ao 19. A resposta a Javé deve ser obediência imediata e total. Qualquer que se envergonhar em se identificar com a palavra, logo não terá palavra para proclamar. Caulei. O profeta deve ser destemido e ficar firme, confiante na presença vitoriosa de Deus, apesar da oposição, que inevitavelmente vai surgir de todo lado. O povo da terra, versículo 18, aqui pode ser uma referência aos principais proprietários da terra, e não à população em geral. 2. Primeira mensagem, advertência de julgamento, 2:1 a 3:5. Essas mensagens iniciais são as mais típicas na condenação da apostasia de Israel, 2:1 a 3:5, e na declaração do castigo de Deus, com uma série de chamados ao arrependimento. O apelo à história passada é dirigido à própria capital Jerusalém, versículo 1 a 3. Israel já havia mostrado devoção leal, Neb, e o amor a Deus, e por isso o seguira persistentemente. Por isso, era considerado separado e santo, como os primeiros frutos, Deuteronômio 26, do 1 a 11. Letra A, o apelo ao bom senso, 2 do 4 ao 13. Será que alguma vez Deus abandonou o seu próprio povo? Mesmo assim, o povo, versículo 5, os sacerdotes e governantes, versículo 8, não perguntam ao Senhor se Ele ainda é o seu Deus. Glória, versículo 11, e sua eterna fonte. Viva, versículo 13. Todo fracasso se devia ao fato de terem abandonado Deus e sua lei, versículo 8, e assim tinham contaminado a minha terra, versículo 7. Ao confiarem em deuses inúteis e reais, sem conteúdo e em falsos profetas, versículo 8. Isso era algo que nenhuma nação pagã, em qualquer lugar, seja no oeste, Quitim-Chipre ou no leste, Quedar, no norte da Arábia, faria, versículo 10, 11. Por isso o Senhor apresenta uma queixa formal. Faço denúncias diante de testemunhas, mas a acusação é irrespondível. Os céus, Deuteronômio 32, 1, Isaías 1, 2, e a terra são duas testemunhas geralmente invocadas. Acerca do retrato vívido das fontes de água deficientes, contrastadas com a provisão farta de Deus. Letra B, apostasia em Israel, 2 do 14 ao 19. O caminho ladeira abaixo do pecado é traçado. Os escravos ou eram comprados ou nascidos escravos. O Senhor havia redimido Israel da primeira situação assim no Egito. Êxodo 20.2. Mas agora, por meio de alianças políticas, eles haviam aberto as portas para ataques contra Judá, vindos do sul, das capitais do delta, Mênfis, hebraico Enof, e Táfnis, e se colocaram debaixo do poder das potências da época. A ameaça da Assíria, cujo símbolo era um leão, conduziu à queda do Reino do Norte em 722 a.C. E depois disso a terra foi invadida por leões. A nova escravidão resultou diretamente da submissão fútil ao Egito, o Nilo Negro e a Síria, rio Eufrates. Versículos 17 e 18, a decadência é assim auto-infligida e resulta da desobediência obstinada. Quando o Senhor dirigia a nação, o grego omite isso, Israel retornava, versículo 19, a apostasia. Aqui abandonar o Senhor é o tema-chave em Jeremias 3, do 6 ao 8.
é sinônimo de desviar-se do Senhor e ocorre quando a honra e a reverência devidas a Deus, temor de mim, é uma expressão forte em Gênesis 31:42, estão ausentes. Letra C. Degeneração em Israel. 20 do 20 ao 28. Não, é 2 do 20 ao 28. Desde o tempo em que tivera amor leal por Deus, versículo 2, Israel havia muito abandonado a proteção controladora da lei e da aliança, jugo e correias, e se perdera em relações ilícitas com falsos deuses, geralmente baalins, cananeus, e nas práticas perversas exigidas pela adoração a eles. Isso é coerentemente retratado como fornicação no Antigo Testamento, versículo 21. Jeremias com frequência reforça o que diz com perguntas. Visto que a videira seleta Sorek tinha agora se tornado selvagem, como visto em Isaías 5 do 1 ao 7, a única solução é arrancá-la. Versículo 22. O pecado é indelével. Versículo 23 a 25. O chamado para mudar de direção exige reconhecimento da inutilidade, da falta de propósito e da falta de esperança da vida, apesar da aparente ocupação constante com a determinação em pecar. Israel é comparado a uma camela ou jumenta no cio, correndo por todo lado à procura de machos. O versículo 25, em contraste com isso, parece que nenhum esforço a impediria de correr atrás de deuses estrangeiros. Versículo 26. Nenhuma das classes que conduzem a nação ao erro mostra acanhamento em buscar ajuda em termos de desastre do mesmo Deus que rejeitaram. Dessa forma, dão testemunho da existência dele e da sua capacidade de ajudar. Para levá-los ao arrependimento, o profeta os desafia ironicamente a pedirem ajuda a seus novos senhores. Versículo 21. Jeremias, com frequência, reforça o que diz com perguntas. Visto que a videira seleta, Sorek, tinha agora se tornado selvagem, como visto por Isaías 5, do 1 ao 7, a única solução é arrancá-la. Versículo 22. O pecado é indelével. Versículo 23 a 25. O chamado para mudar de direção exige reconhecimento da inutilidade, da falta de propósito e da falta de esperança da vida, apesar da aparente ocupação constante com a determinação em pecar. Israel é comparado a uma camela ou jumenta no cio, correndo por todo lado à procura de machos. Versículo 25. Em contraste com isso, parece que nenhum esforço a impediria de correr atrás de deuses estranhos. Versículo 26. Nenhuma das classes que conduzem a nação ao erro mostra acanhamento em buscar ajuda em tempos de desastre do mesmo Deus que rejeitaram. Dessa forma, dão testemunho de existência dele e da sua capacidade de ajudar. Para levá-los ao arrependimento, o profeta os desafia ironicamente a pedirem ajuda a seus novos senhores. Letra D. Complacência em Israel, 2 do 29 ao 37. A calamidade e o castigo divino ainda não ensinaram o povo a dar atenção à palavra de Deus. Jeremias lhe suplica que lembrem do Senhor e dessa forma fiquem conscientes de sua culpa. Mesmo assim, eles ainda alegam inocência. Versículo 35, como nenhum hebreu piedoso deveria fazer. Salmo 51:4. Se eles se esquecem de Deus e rejeitam as evidências claras contra eles. Versículo 33 a 35. O castigo precisa inevitavelmente ocorrer. Versículo 37. As mãos na cabeça eram um sinal de vergonha. 2 Samuel 13:19. Letra E. Infidelidade continuada, 3 do 1 ao 5. O relacionamento que antes havia sido próximo, 2 do 1 ao 3, é agora um casamento quebrado pela infidelidade de Israel.
Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Proibia um homem divorciado de casar-se novamente com sua esposa após o adultério desta. Proibia um homem, olha só, então, uma coisa interessante aqui, tem que bater bem na tecla. Deuteronômios 24, do 1 ao 4. Proibia um homem divorciado de casar-se novamente com sua esposa após o adultério desta, pois isso o desonraria e contaminaria. Oséias 4, 2 e 3. E corromperia a terra e a nação. O pecado contra Deus foi marcado visivelmente pelo fato de Deus reter a chuva e a prosperidade. Deuteronômio 11, 14. Versículo 4 e 5. Deus nunca se impressiona só com a devoção professada. A incapacidade de combinar palavras com ações contrasta com a própria natureza e a prática de Deus, e é sempre censurada. Isaías 29, 13 e Mateus 15, 8. A harmonia entre vida e lábios é uma característica essencial de quem verdadeiramente teme a Deus. Marcos 7, 6. 3. Segunda mensagem, chamado arrependimento, 3:6 a 6:30. A advertência de castigo é acrescentada agora à promessa de perdão. Se o arrependimento for genuíno, alguns consideram essa profecia uma coletânea constituída de diversos ditos. Mesmo que seja assim, o todo forma uma mensagem extraordinariamente unificada. Letra A. As irmãs culpadas, 3 do 6 ao 20. A teoria de que esses versículos interrompem a conexão entre os versículos 5 e 21 é contestada pela referência continuada aos temas já introduzidos no capítulo 2. A prostituição 3:6, confira 2:20. O Israel apóstata caiu em 722 a.C., mas isso não levou o seu estado irmão ao arrependimento. Por isso o Judá é considerado ainda mais culpado. Um chamado comovente ao arrependimento é feito às tribos do norte, agora no exílio, e os outros na terra devastada. A ordem para voltar está baseada num relacionamento restaurado. Eu sou o Senhor, marido no hebraico, de vocês. A restauração vai resultar em uma liderança correta. Os pastores governantes, versículo 15, mas no hebraico pastores. São representativos de reis nos livros de Jeremias e Ezequiel. A presença do Senhor entronizado não vai requerer nenhum símbolo adicional da sua presença, erge a arca como o trono de Deus. Ou da sua lei, versículo 15 a 17. 2. Restauração e unidade, versículo 18 e 19, que prefigura o novo Israel com a nova Jerusalém. E aí vai ter algumas referências aqui. Tá um G sozinho, eu acho, parece que não sei se é Gálatas, acho que é Gálatas esse aqui. Faltou o L, mas vamos ver como Gálatas. Gálatas 4:26 e 6:16, Hebreus 12:22, que tá falando do Novo Testamento, né? Apocalipse 21:12. A glória de Deus vai ser um testemunho evidente, atraindo todas as nações. 3:17 e 4:2. Letra B, o caminho do arrependimento. 3:21 a 4:3. Exilados em prantos ouvem o chamado para a volta e respondem de forma apropriada. A restauração de Israel deveria encorajar Judá a imitá-los com sua promessa de fidelidade restaurada. Versículo 22. Renovação do relacionamento de aliança e confiança no Senhor, em vez de nas defesas das colinas ou nos santuários de Baal nas colinas. A confissão dos pecados precisa ser total, reconhecendo o pecado por aquilo que é tolice, oportunidade e herança desperdiçadas. Joel 2:25, falta de esperança, ingratidão e desobediência. Versículo 24, o Deus da vergonha é o culto a Baal, uma frase usada às vezes para evitar a pronúncia do detestável nome Baal. 4:1, voltar à resposta à pergunta levantada em 3:1.
precisa ser primeiro positiva, a minha enfático, 2 negativa, a ação que desfaz o passado por meio da remoção de falsos deuses e de tudo que está associado a eles. 3 determinação moral e não se desviar, não uma resolução meramente exterior, conduzindo uma vida em obediência à lei. Versículo 2. Letra C, a guerra destrutiva está chegando, 4:3 ao 31. Em primeiro lugar, temos um desafio ao arrependimento antes da invasão prevista e iminente. O povo precisa agir para remover obstáculos ao aprofundamento da palavra e assim dedicar-se pessoalmente ao Senhor. Deuteronômio 10:16. Então, por não prever nenhuma resposta a isso, o profeta vê o ataque dos babilônios. De acordo com alguns estudiosos dos citas, como castigo divino. Versículo 6, o resultado é a tentativa de uma ação defensiva. Versículo 5 e 6, de alarme e medo. Versículo 10, eu disse, visto que Jeremias nunca pregou essa paz, por estar certo seguir alguns textos que trazem, alguns dizem, uma referência aos profetas anteriores, Isaías 37, 33 e 35, ou aos falsos profetas, 1 Reis 22, 22. A destruição vindoura é comparada às nuvens ameaçadoras do Siroco, em vento quente do deserto, versículo 11 ao 13, que vem do norte de Dan, varrendo tudo o que alcança o norte de Jerusalém. Versículo 15, Efraim. E Jeremias ficou estupefato diante do que viu, a falta de arrependimento de Judá, o horror e a inevitabilidade da condenação. Versículo 18, a sua extensão invertendo até a ordem da criação de Deus. Versículo 23 e 26, Gênesis 1, 2 e 3, e os inúteis esforços do homem em estancar isso. Versículo 19, o profeta se identifica com o sofrimento das pessoas a quem está se dirigindo a palpitação do meu coração. Neb. Versículo 22, é ainda mais horripilante que as causas de tudo isso fossem a ignorância e a estupidez do povo do próprio Deus, que de posse da lei deveria estar mais informado. Confira 5:21. Como sempre, o tratamento aplicado pelo Senhor é temperado com misericórdia. Mas a simples bajulação não vai desviar a ferramenta de justiça. Versículo 30, Jerusalém ainda está fazendo o papel da prostituta, aumentando os olhos por meio da pintura, com antimônio, 2 Reis 9:30, e buscando aliados amantes. Letra D, corrupção ilimitada, 5 do 1 ao 9. O profeta olha com urgência para a justiça desse juízo vindouro e não consegue achar sequer uma pessoa justa cuja presença pudesse justificar o desvio do castigo. Gênesis 18, 16 ao 33. O Senhor também é vindicado pelo fato de que o povo não ser corrigido quando viola a lei, no caso dos juramentos falsos, enquanto os pobres podem ser desculpados por ignorância da lei de Deus. Isso não vale para os nobres líderes. Mesmo assim, constata-se que ambos violaram a lei e perverteram o que foi dado por Deus. Argumenta-se então que o castigo resultante é justo e não há possibilidade de perdão para uma nação como esta. Versículo 6 a 9. Letra E, o destruidor é chamado. 5 do 10 ao 19. O destruidor é intimado a devastar a terra e o povo com base na infidelidade mais do que comprovada. Versículo 11. No juramento falso e na incredulidade relativa à ação de Deus. Versículo 12. Apesar das afirmações claras de Jeremias e Sofonias de que ele agiria. Versículo 13. A fala aramaica da Babilônia parece que não era compreendida imediatamente em Judá nesse período, como também foi o caso do tempo de Isaías 36, 11. Letra F, maldade excessiva, 5 do 20 ao 31. Temos aqui mais evidência da culpa de Israel. A grandeza de Deus como Criador sustentador, provedor e vingador é contrastada com a maldade do homem. Quando o castigo de Deus, incluindo o exílio, é questionado, as razões morais por trás deste castigo são reafirmadas. O Deus soberano que impôs limites
aos mares não pode ser contrariado pelo exercício errado do livre-arbítrio por parte do homem. Este resultado em todo tipo de pecado obstinado, de pecado, obstinação e hostilidade, apostasia, falta de temor a Deus e perversão do que é correto. Versículo 24. O pecado retém o bem do que o comete. Versículo 25. E daqueles a quem, de acordo com a lei e a justiça, o bem precisa ser demonstrado e feito. Versículos 27 e 29. Os hebreus consideravam o coração o centro da compreensão mais do que dos sentimentos. João 12, 27. E a gordura estão gordos e bem alimentados. Versículo 28. Uma marca do prazer pessoal, desenfreado associada com a impiedade. Jó 15, 27. Salmos 73, 7. Mas o meu povo gosta dessas coisas. Versículo 31. Os falsos profetas são muito aplaudidos, enquanto o verdadeiro profeta é desagradável demais para ser popular. Lucas 6, 26. Letra G. O alarme é tocado. 6, 1 a 8. O ataque que vem do norte e que foi claramente predito em 1:13 e 4:6 e justificado capítulo 5 é agora direcionado ao seu alvo, Jerusalém. Jeremias, usando sua fala, a imagem bem elaborada do defensor e do agressor, ordena aquela que se retire. Os seus vizinhos, os benjamitas, que já haviam retrocedido até Jerusalém, deveriam recuar mais 18 quilômetros para o sul, Tecoa, de onde poderiam ver o sinal de fogo vindo de Ramat Raquel, Bet-Aquerem, a colina mais alta entre Jerusalém e Belém. Isso anunciaria mais dispersão e fuga para o deserto ou para as colinas de Judá, em vista da determinação feroz e da incerteza da hora de qualquer ataque. Versículo 4 a 5. Letra H, mais um apelo é rejeitado, capítulo 6, do 9 ao 15. O mesmo Deus que faz a advertência também ordena os preparativos para o ataque à sua própria cidade. Apesar disso, faz-se mais um apelo ao arrependimento e à volta. Em meio à destruição, derrubem as árvores, versículo 6. Ainda se procura um pecador arrependido, mas que tristeza não há remanescente, versículo 9. A falta de obediência à palavra de Deus resulta em destruição total, que cai nas palavras de maldições, Deuteronômio 28, 20 e 8, do 10 ao 12. Sobre todas as classes de infratores da lei, sua propriedade, meios de sustento e famílias, Jeremias pensa naqueles menos preparados para se ajudarem, versículo 11. Na hora do exílio e do aniquilamento, versículo 11. Talvez seja melhor concordar com a Septuaginta, eu derramarei. Quando falsos mestres anunciam de forma enganosa a falsa paz, versículo 13 e 14. O Senhor ainda oferece o descanso completo, versículo 16. No hebraico, acharão descanso para suas almas, ou seja, para vocês mesmos. Mas confira Mateus 11, 29. Versículo 15. O destaque está no fato de que deveriam sentir-se envergonhados das coisas abomináveis que haviam feito. Letra I, o apelo à história, 6 do 16 ao 21. A base do relacionamento de Deus com o seu povo ainda é a antiga vereda da lei expressa na história e religião deles. Apesar dos avisos dos profetas sentinelas, o povo se nega a obedecer. Versículo 17. A descrição da invasão é retomada novamente, versículos 17 e 25. Versículo 18, fiquem sabendo de uma certeza e prestem atenção no que acontecerá a eles. As nações e o mundo todo, ó terra, serão testemunhas. Versículo 20, Sabá, no sudoeste da Arábia, era o centro do comércio de incenso usado nos rituais de sacrifícios. Letra J. E aqui já vou parar, vou retomar no outro vídeo.